Olá, olá, bom dia. Aqui, irmão Zezinho, mais uma vez, gravando um vídeo para o YouTube. Então, eu, mais uma vez, quero falar para quem vai ver esse vídeo, os irmãos ou quem não seja, dá uma forcinha aí pro meu canal aí, Verdade que Não Quer Calar, se inscrevendo no canal, indicando esse vídeo para mais alguém. E se você tiver alguma coisa para falar, pode deixar aí nos comentários, aí será muito bem-vindo. Gostaria de ler aqui, em Romanos capítulo 8, 3 versículos, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado. Então, amigos e irmãos que vão ver esse vídeo, o que me chama a atenção, muitas das vezes, é que muitas das vezes eu vejo aí no YouTube, né, muitos pastores já antigos, né, que, na verdade, homens que hoje não ligam mais para nada, né, homens que saíram do evangelho e hoje estão praticamente fora do evangelho, né? E pouco tempo eu vi alguém tentando apoiar as práticas carnais, né? Quando alguém lhe perguntava sobre, por exemplo, o adultério, né? Sobre várias práticas carnais. Então, ele, em vez de ele responder a pergunta, ele dizia: mas os religiosos também praticam, né? Os religiosos, quer dizer, são aquelas pessoas que andam pela palavra, né? Que obedecem a palavra. Porque se você pode ser Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, pode ser Evangelho Quadrangular, pode ser a Graça Divina, pode ser aonde você quiser ir, né? A comunidade que você pertencer. Se você não obedecer a palavra de Deus, não adianta. Você pode aí abrir uma igreja aí, né, colocar bancos e cadeira e abrir a Bíblia e começar a pregar. Isso não quer dizer que as pessoas que estão ouvindo você ou que estão frequentando esse salão são salvos, né? Deus, ele não é igual um bichinho de estimação, né? Que você pega e diz: ó Deus, vem cá, vem ver o que eu estou fazendo, concorda comigo aqui. Não, Deus não é assim. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque tem um problema, você entendeu? De você obedecer a palavra. E para andar na presença de Deus, o que a pessoa tem que ser? Aqui Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há. Não há condenação. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam. Então, o que não é andar aqui? Que não anda segundo a carne. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, né? O apóstolo Paulo, ele fala da prostituição. O que é prostituição? É aquela pessoa que não tem um parceiro fixo, que não é casado, né? Que vive um ano está com uma pessoa, no outro ano está com outro, no outro ano está com outro, né? Então, são aquelas pessoas que vivem praticando prostituição. Um dia faz sexo com um dia faz sexo com outro. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou muito bem claro isso na Bíblia. Então, isso é andar segundo a carne, né? O apóstolo Tiago,
no capítulo 3 de Tiago, ele fala da nossa língua. Entendeu? Que da nossa língua. A nossa língua, ele fala assim, que profere bênçãos e maldições. Com a nossa língua nós bendizemos a Deus, mas amaldiçoamos os homens. Então, é o quem? É aquela pessoa que anda xingando, falando palavrão, é aquelas pessoas que andam tecendo maldição sobre as outras. São pessoas ignorantes. Inclusive, tem até aquelas pessoas que dizem assim, eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo, fuxiqueiro, que anda promovendo contenda. Você entendeu? Então, essas pessoas andam segundo a carne. Você entendeu? Pessoas que têm o pensamento maligno. Quantas pessoas que não têm aquele pensamento, que olha já para uma pessoa e já julga. Aquela pessoa não presta, aquela pessoa não vale nada. Então ele julga segundo o olhar. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas que não ficam na rua, né, olhando o traseiro das mulheres, cobiçando, né? O que não dizer da pornografia, pessoas que ficam ali vendo pornografia. Então, tudo isso é andar segundo a carne. Mas qual é o critério que Deus vai usar para julgar os homens? Qual é o critério? É o nosso corpo. Eu sou responsável pelas minhas ações, do que eu vou fazer, entendeu? Não é porque, como eu disse no começo, não é porque eu frequento ali uma comunidade de pessoas, né? Eu vou na igreja. Aí eu vou lá na igreja, lá, escuto a mensagem do pastor, mas eu saio de lá, tome língua no meu próximo. Eu saio de lá e estou olhando o pecado, cobiçando aquilo que não é meu. Pessoas que não podem ver alguém comprar um carro, que já começa, também? Fulano, que não sei o quê. Então isso, a cobiça, tudo isso é pecado. Aonde está a língua? Está no corpo. Aonde estão os olhos? Está no corpo. Aonde estão os pensamentos maus? Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, você pode ler lá. Entendeu? Se não for no primeiro versículo, é Mateus, parece que 23 e 18, parece. Está escrito lá, Jesus disse assim, que tudo mal que está no coração do homem, loucura, roubo, furto, maldade, procede do coração. Aonde está o coração do homem? Está no corpo. Então, antes de eu dizer que eu frequento uma igreja ou uma comunidade, eu tenho que domar esse corpo aqui. Mas eu não aguento quando fala alguma coisa comigo, logo eu já saio xingando, palavra. Eu não aguento. Se alguém fazer alguma coisa, me dá vontade de pegar uma faca e ir lá e matar. Dá vontade de pegar um revólver lá e dar um tiro na pessoa. Você está andando segundo a carne. Então ele está dizendo aqui, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Entendeu? Não há condenação para quem? Para quem não anda segundo a carne, fazendo a vontade da carne. Entendeu? Aí não há condenação, mas que anda segundo o Espírito. Entendeu? Aí ele diz no versículo dele, porquanto era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Entendeu? Então, o que Paulo ele fala aqui? Ele fala aqui que dá a entender que ele diz para nós aqui, vocês não podem ter desculpa. Porque aqui ele está falando também para judeu, porque o judeu, eles tinham a lei que condenava a carne. Mas a lei, ela estava enferma. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Você entendeu? Aí o que Deus fez? Porque se Jesus, ele não veio em carne, ele não poderia falar da carne. Então, Jesus, ele veio para quê? Para saber
e Jesus veio, encarnou no ventre de Maria, recebeu um corpo, como a Bíblia diz, que ele recebeu um corpo, né? Deus deu um corpo para ele, para quê? Para ele ver como que é o ser humano na carne. Entendeu? Ele veio, experimentou, não pecou, como a Bíblia diz. Você entendeu? E eu sempre falo, Jesus veio mostrar para nós que nós podemos vencer a nossa carne. E Jesus venceu. Jesus venceu a tentação do diabo. Lá no capítulo 4 de Mateus, o diabo oferece várias coisas, desafia Jesus. Entendeu? Mas Jesus venceu. Jesus venceu quando os homens queriam colocar ele como rei. Entendeu? Queria aclamar ele como rei, queria dar estátua. Jesus venceu. Jesus venceu a raiva, entendeu? Jesus venceu a cobiça, Jesus venceu o pecado. Então ele mostra para nós que o quê? Que nós podemos vencer também. Foi isso que Deus fez. Porque se Deus não experimenta o que é viver na carne, ele não poderia falar que era possível vencer. Entendeu? A mesma coisa quando você vai para uma expedição muito perigosa, né? Por exemplo, alguém manda você ir lá para o centro da Amazonas lá. Você vai lá e se você voltar, alguém vai dizer assim, olha, fulano conseguiu, então mais pessoas poderão ir também, porque fulano foi lá e voltou. Então Jesus, ele entrou na carne, viu o que é o pecado, o que é a angústia, o que é a tristeza, né? E ele venceu tudo isso para mostrar para nós que é possível vencer. Entendeu? Mas depois dele ver tudo isso, então não há desculpa. Não há desculpa. Nós podemos vencer. Nós podemos guardar a nossa língua. Nós podemos guardar a nossa mente. Nós podemos guardar o nosso coração. Nós podemos refrear os nossos pensamentos. Entendeu? Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, Jesus mesmo. Jesus poderia muito bem amaldiçoar os homens quando ele passou todo aquele sofrimento no Calvário. Mas ele guardou a sua língua. E guardou os seus pensamentos. Ah, irmão, mas você está falando que Jesus pensou mal? Não sei. Será que Jesus teve vontade de amaldiçoar os homens ali na hora da dor e do sofrimento? Eu não sei. Entendeu? A Bíblia não fala nada sobre isso, mas ele não o fez. Entendeu? Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele veio, olha para você ver, ele disse assim, filho, porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela lei, Deus enviou seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, aonde que Deus condena o pecado? Agora Jesus sabendo que é possível vencer, entendeu? Porque a lei, quando ela veio, ela era um agente de condenação. A lei era um papel, era um mandamento. Agora, o que Deus pega? Deus pega o seu próprio filho, diz, a lei foi, não adiantou nada, os homens não conseguiram obedecer, porque a Bíblia diz que a lei, ela ficou enferma, ela ficou doente, porque ninguém conseguiu, ela ficou obsoleta, porque realmente os homens só tinham a lei e não obedecia. É a mesma coisa de hoje. Tem uma lei aí que não pode usar celular no trânsito. Você vê, a maioria que você vê é pessoas usando celular no trânsito. Então a lei não adiantou nada. Os homens continuaram pecando, né? Trazendo assim para comparação, né, da lei. Os homens continuaram pecando, não conseguiram. Aí o que aconteceu? Deus falou, não, agora eu vou enviar meu filho. Ele vai ver se é possível vencer, né? Todas essas coisas. Aí ele vai condenar, porque ele sabe que é possível vencer. E é possível vencer, né? Há possibilidade de vencer, porque muitas pessoas vencem. Você entendeu? Então, por isso que há a condenação. Mas a condenação, o que Deus vai pegar no dia do juízo final lá para julgar? Deus não vai pegar
outra coisa, não vai pegar teu espírito, não vai pegar tua alma, que é o centro das emoções. Ele vai pegar exatamente a sua carne. Entendeu? Ele vai pegar o que você fala, o que você pronuncia. A Bíblia fala que nós não devemos usar a nossa boca para amaldiçoar os filhos dos homens. Inclusive, se você pegar lá no livro de Provérbios, você vai ver várias vezes Salomão falando de contenda, de quem entra em contenda. Salomão chega a dizer que quando você discute com a pessoa, fica batendo boca, é a mesma coisa de você pegar um cão pela orelha. Você não vê que uma briga, um assassinato começa do quê? A pessoa começa, você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê, porque não sei o quê. Aí daqui a pouco ofende a mãe do outro, aí daqui a pouco ofende o pai do outro, daqui a pouco uma das pessoas que estão discutindo arranca uma faca ou arranca um revólver e dá um tiro. Por quê? Foi a língua. Então a língua será julgada naquele dia. É carne. Os seus pensamentos, né? Você que fica aí olhando para as mulheres que passam na rua de short, você que fica olhando a mulher do vizinho, você que fica olhando os bens que o outro tem e você não tem, você que desce maldição sobre os outros, entendeu? Você mentiroso, pessoas que mentem, vem tudo da língua, do pensamento e do coração. É por isso que Jesus disse que o problema do homem não está nem no comer, nem no beber. Você entendeu? Jesus disse, não está no lavar os pratos, no lavar os copos, está exatamente no coração. Então, no dia do juízo, o que Deus vai pegar? Deus vai pegar o teu coração, o meu coração. Deus vai pegar a minha mente, a tua mente. Aí sim, nós seremos julgados por isso. Tá bom? Então a carne será julgada. Entendeu? A carne será julgada. Então não adianta vir com essa conversinha. Mas Deus é amor, Deus não sei o quê. Deus é amor, mas Deus vai julgar todos os homens que habitam sobre a face da terra. O apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro isso. Aqui em Atos capítulo 18, versículo 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa, porquanto determinou um dia em que há com justiça julgar o mundo, por meio do homem que destinou disso, deu certeza, e a todos ressuscitando dentre os mortos. Entendeu? Então, quem é esse? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sabe, ele sabe que o ser humano pode vencer. Você pode vencer. Se você está aí deprimido, se você está aí tentando tirar a sua própria vida, quem sabe alguém que vai ver esse vídeo está deprimido, está desanimado, eu quero dizer para você nesta manhã que isso é um problema da tua carne. É o teu coração, a tua mente te enganando. Pode ser até uma opressão maligna. Dobre o teu joelho e ore a Deus e peça para Deus te dar força, porque há como vencer a nossa carne. Mas não se esqueça, o julgamento virá sobre a nossa carne. Mas a Bíblia também fala que aquele que entregar o seu coração, a sua alma a Cristo, aquele que se converter dos seus pecados, alcançará a misericórdia de Deus e será perdoado. Então que Deus abençoe a sua vida. Um abraço do seu irmão Zezinho. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.